Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou gravando aqui a minha análise da abertura do mercado pela Active Trades. Nesse caso, utilizo uma tela com 4 ativos, contratos por diferenças e derivativo, em que você pode operar com centésimos para evitar riscos maiores ao seu capital. Lembro que com contrato por diferença e derivativos, você corre o risco de perder todo o seu capital. Lembre-se que, para operar esses contratos, você deve estudar, ter condições bem claras de gerenciar o risco e operar de forma adequada. Estou contribuindo com as minhas informações para que você consiga essa atividade. Para se inscrever na Active Trades, procure o link que está na descrição do vídeo, uma corretora registrada na CVM com sede em Florianópolis. Bem, no caso do ativo que estou apresentando aqui primeiramente, é o USA 500, que você poderá negociar meio contrato. Esse mini contrato americano representa as 500 maiores empresas americanas. Neste caso, verificamos aqui desde o início de janeiro a queda do mercado, ou seja, a configuração de mercado bearish, bear market, mostrando que inicialmente fez um movimento, voltando ao topo, seguiu-se o mesmo movimento, tentando voltar ao topo lentamente, porém não conseguiu. Assim que ficou caracterizado que haviam 2 semestres seguidos em diminuição de atividade econômica, essa situação passou a exigir novas investidas do Banco Federal Americano, do Banco Central Americano, para que os ativos voltassem a representar valores mais seguros. Aqui nesse caso, os ativos já voltaram, uma ampla variação, bem maior do que as anteriores, demonstrando uma força em recuperação frente às movimentações geopolíticas que ocorreram. Bem, depois desse período de pullback bem definido, com alvos já demonstrados em outras ocasiões, o mercado volta a fazer uma realização dessa movimentação, ou seja, agora em sentido contrário, mostrando claramente a formação de uma cabeça de pivô já definido e alvos a serem buscados. Neste caso, o mercado americano, esse ativo, é negociado 24 horas num sistema de antecipação da situação frente à abertura do mercado à vista. Bem, hoje já verificamos, nesta semana, 2 movimentações no sentido de acompanhar o que foi realizado na sexta-feira. Sexta-feira uma queda, segunda e terça a manutenção da queda. Hoje o mercado já começa a dar um pequeno sinal dizendo que poderá não ir naquela direção e nem ir naquela velocidade que estava se apresentando. Então, vou verificar novamente a maneira com que ele se apresentou. Ou seja, essa queda vem agora para um ponto consensual, já testado, no tempo aqui de 5 minutos, tempo de negociação 15 minutos, já testado, aqui representando a abertura europeia, um ponto que há uma oscilação maior. Aqui ele vai até um determinado instante e retorna rapidamente após a abertura europeia. Isso é um bom sinal de que poderá haver retração nos preços apresentados desde sexta-feira. Então esses preços agora têm uma métrica que nós podemos dar a ele já uma intenção de oscilação, ou seja, a interpretação correta seria se a volatilidade aumentar, até onde ela vai. Então agora nós passamos a ter já essa métrica do dia anterior como uma forma de verificar se essas oscilações poderão ocorrer. Então aqui nós temos, em relação ao dia anterior, podemos colocar esse ponto também como um ponto já indicativo, né?
ponto indicativo, onde verifica-se a existência de uma resistência. Resistência aqui, e agora, retornando a essa resistência, forma-se uma figura um pouco mais emblemática. Uma figura que representa uma forma de que, ao diminuir essa oscilação, dá uma estabilidade, porém, confirma-se novamente a expansão, tanto no sentido do preço mínimo quanto do preço máximo da oscilação anterior. Bem, neste caso, vamos comparar ele com o ativo japonês, a moeda japonesa. Nesse caso, está mostrando aqui uma oscilação também. Ela, no movimento de sexta-feira de realização, ela se valorizou, ela veio até um determinado ponto nessa valorização, depois ela volta a representar o risco, ou seja, ela volta a se desvalorizar e, num determinado instante, até atingir um patamar que deu a ela uma certa estabilidade, ela volta a se valorizar, ou seja, faz um pullback. Isso foi gravante ontem, apareceu bem aqui. Hoje ela mantém a estabilidade, ou seja, um pouco diferente da situação do mercado americano. Então, qual a métrica que pode ser verificada, que pode ficar atento, é exatamente a oscilação no sentido de dar ao ativo um conforto em relação aos seus valores. Então, em via da valorização dos ativos americanos, a moeda volta a ter uma pequena oscilação positiva. Então, fiquem atentos a essa situação. Podemos verificar aqui a maneira com que ela vai representar o risco e a maneira onde ela poderá vir atingir novos alvos. Então, a valorização do ativo passaria por esses dois fundos já que estão aqui representados, tanto no movimento de ontem quanto hoje, já verifica-se esses fundos, e essa métrica seria uma bandeira de baixa, no caso uma bandeira da relação entre dólar e iene se desvalorizando, ou seja, uma relação de valorização da moeda japonesa frente à moeda americana. Então, poderia essa oscilação vir a ser interessante, caso os ativos continuem subindo. Com o mercado brasileiro, não deixou de ser diferente. Os ativos brasileiros acompanharam o mercado americano, passaram a ter uma valorização premente, e a moeda uma desvalorização. Eu havia mencionado que, caso a notícia dos ativos americanos de inflação e do PIB americano fossem desfavoráveis, os preços poderiam vir a valorizar mais, no caso da moeda brasileira. Porém, dessa forma, estamos verificando, há uma valorização da moeda brasileira e não uma desvalorização, como eu havia mencionado. Há uma valorização, porém ela não transpassou ainda esse alvo que foi mencionado. Então, no começo da semana, havia uma escalada para esse preço. Ontem, para o meio da semana, o preço já se definiu como uma nova métrica. Então, vamos dar a essa métrica uma definição mais assertiva, ou seja, uma menor oscilação já. Aqui nesse sentido já verifica-se que há uma mudança. Então vamos dar uma nova valorização a essa moeda como alvos possíveis a ser atingidos. Porém, continua essa métrica, porque ao fazer essa primeira oscilação, ele poderá ainda buscar uma segunda oscilação no sentido contrário, dentro dessa métrica de oscilação que ele vem fazendo, desde que aproximou-se a mudança, a confirmação, né, de interesse do Federal Reserve em manter
política de juro elevado, talvez 0,75, como um novo aumento de juro para esse mês, repetindo a expectativa de que era do mês passado e que foi confirmada no mês passado. Será que vai haver novamente um 0,75? A questão ainda continua em aberto. Bem, o discurso de sexta-feira é muito aguardado. Aguardo. Agradeço a observações, agradeço a oportunidade de oferecer essas informações a vocês através desse vídeo que eu vou publicar imediatamente no meu canal, pelo horário Mato Grosso do Sul, assim que vai abrir no mercado brasileiro. Qualquer comentário pode fazer nesse vídeo ou nos vídeos anteriores, será rapidamente respondido e é uma contribuição para os seus estudos. Não utilize essas informações para negociar os seus ativos. Utilize informações que você considera relevante para gerenciar o seu risco. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.